Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, versículo 17. Esse texto, capítulo 10 de Marcos, ele é interessante porque Jesus está se encaminhando já para os seus momentos finais do seu ministério, os últimos meses, possivelmente esteja mais ou menos a 6 meses antes do seu sacrifício na cruz, né, da sua morte. E ele está se dirigindo a Jerusalém, através da Pérea, que é a região que fica na Transjordânia, ou seja, do lado oriental do Rio Jordão. E ele vai caminhando até a altura, mais ou menos, de Jericó, e ele entra na região da Judéia por Jericó. Isso está no final do capítulo 10. E ele trata três temas importantes, né, que nós estamos expondo. Né? Semana passada nós expomos sobre as 2 primeiras partes, sobre o casamento, né, como Deus vê o casamento, e também sobre as crianças. Não entrei em muitos detalhes sobre as crianças, porque os dois são 2 temas bastante extensos, mas importante: o papel do casamento, o papel da família, né, da educação dos nossos filhos, o papel das crianças, que sempre há muita dúvida. E esse terceiro tema que nós vamos abordar é a questão das finanças, questão das riquezas, questão dos recursos materiais que nós temos. É uma situação bastante interessante e que eu quero compartilhar algumas ideias. Também não vou esgotar o tema, porque ele é bastante extenso também, mas importante para termos alguns conceitos sobre isso. E foi até interessante que nós ganhamos hoje de manhã alguns instrumentos, né? E eu acho isso bonito, porque nós estamos honrando a Deus com os nossos bens. Né? Então, capítulo 10, versículo 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lendo só o texto assim, bem simples, né, a gente parece que é simplesmente um homem que chega perto de Jesus e faz mais uma pergunta, como tantas outras, né, que fizeram para Jesus. Né, como a gente tem lido, né, muitos judeus chegam até Jesus questionando em várias áreas, né, como o caso do casamento, do divórcio, no início do capítulo, questionando Jesus sobre esses temas, sobre esses assuntos, mas muitos deles, a intenção era pegar Jesus em alguma falta, em alguma contradição, para tê-lo que acusar. Sempre havia um tipo de armadilha por trás nesses questionamentos. Essa situação é um pouco diferente. Essa situação ele não vem questionando Jesus para pegar em alguma falta. Algumas características que nós vemos aqui nesse versículo. Primeiro Jesus já estava saindo da cidade, onde nós não sabemos qual é a cidade, não registra, nenhum dos evangelhos registra qual é a cidade, mas ele só estava na Pérea, do outro lado do Jordão, estava caminhando, possivelmente saindo da cidade, alguém chega correndo a Jesus e se ajoelha diante dele, um homem, e faz uma pergunta que muita gente faz, mas há algo por trás dessa pergunta importante, que ele fala: que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, que farei para ser salvo? Vida eterna para eles é essa questão da salvação. Algumas características desse homem não aparecem em Marcos, mas nós vamos ver nos seus paralelos. O paralelo desse texto é Mateus 19, 16 a 20 e Lucas 18, 18 a 30. Em Mateus 19, 20, diz que ele era um jovem. Era um jovem. Aqui ele diz que ele é um homem, mas em Mateus fala que era um jovem. A palavra jovem que aparece ali há algumas contradições, mas normalmente essa palavra, quando é usada no grego convencional, ele indica aí uma pessoa, um moço de 20 e poucos anos. Possivelmente ele devia ter entre 20 e 30 anos. Eu acredito que é aí por volta dos seus 25, 26 anos. Porque ele se refere como um jovem e não como um adulto. Em Lucas 18, 18, ele diz que ele era um homem de
posição. Um homem de posição. Ou seja, ele não era qualquer um. Essa palavra, que aqui está como de posição, mas no grego é uma palavra só, que muitas vezes é referenciado para uma pessoa que tem algum tipo de autoridade, um chefe, um líder da comunidade, algo assim. Alguns imaginam que ele fosse da liderança da sinagoga. Para mim é um pouco difícil, porque os líderes das sinagogas geralmente tinham mais de 30 anos. A menos que você use esse termo jovem para uma pessoa de mais de 30 anos. Na nossa sociedade, talvez sim, mas na sociedade daquela época, não. Então, possivelmente, ele fosse de algum outro tipo de posição dentro da sociedade. Um chefe, um líder, ou alguém respeitado, alguém que tinha alguma autoridade dentro daquela comunidade. É possível até que ele fosse, por outros detalhes, que ele fosse também, talvez, um chefe de publicanos, ou alguma coisa assim. Mas esse homem, que era um jovem de posição, ele corre até Jesus. Ele não chega até Jesus de qualquer jeito. E um homem de posição normalmente não corre, principalmente naquela sociedade que era exigia muito respeito, principalmente pelas pessoas de mais idade. Ele vai até Jesus correndo, talvez esperando alcançar Jesus antes que ele saísse da cidade e depois ele não conseguisse alcançar mais. E ele tinha algo importante no seu coração, e quando ele chega até Jesus, ele não apenas corre, mas ele se ajoelha diante de Jesus. Para ele chegar nesse ponto, o seu coração estava muito aflito. Porque esse ajoelhar só tinha... A palavra é empregada em duas situações. A primeira é quando ele expressa uma súplica de ajuda. Quando alguém chega até alguém, precisa de uma ajuda desesperada, ele se põe de joelhos diante daquela pessoa para pedir auxílio. Possivelmente essa situação aqui. Possivelmente não, essa aqui é a situação. Mas também como referência, honra, quando ele está diante de alguém que está em uma posição, uma autoridade superior a ele. Ajoelhar-se aqui, para mim, é as duas coisas ao mesmo tempo. Porque ele tem uma angústia no coração. Ele vai até Jesus com a intenção de procurar ajuda. Havia algo no coração dele que estava incomodando. E ele faz uma pergunta que é sincera e pertinente. Que farei para ser salvo? Eu acho que essa é a pergunta que muita gente faz, às vezes até mesmo na igreja. Que farei para ser salvo? Ele tinha dúvidas acerca da sua própria salvação. Ele fazia muitas coisas, mas mesmo assim, apesar de tudo que ele fazia, ele ainda achava que faltava alguma coisa, algum vazio dentro dele, que não estava sendo preenchido, apesar de ele cumprir tudo aquilo que, dentro da sociedade naquela época, exigia dele. E é nessa angústia que ele chega até Jesus, é nessa angústia que ele corre até Jesus, é nessa angústia que ele se ajoelha diante de Jesus, pedindo ajuda, pedindo auxílio, porque ele precisava resolver um problema que o incomodava profundamente. Versículo 18 e 19. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra o teu pai e tua mãe. Quando Jesus faz essa pergunta, ele introduz: por que você me chama de bom? Há umas controvérsias em relação a isso, mas eu entendo que esse conceito de bom, né, ele traz esse conceito muito em função do que ele pensa do que é ser bom. Mas Jesus, ele chama um pouco mais a atenção, porque é como se ele tivesse também, Jesus perguntando assim: você está reconhecendo em mim que eu sou Deus? Porque Jesus responde: por que você está me chamando de bom se bom só é Deus? Mas não é um conceito que vem de parte de Jesus, mas é parte do próprio jovem. Porque ele está buscando auxílio, buscando o que é bom.
Se ele é um bom mestre, o bom mestre tem uma boa resposta, e a boa resposta vai trazer o que ele considera bom para que ele seja salvo. E Jesus pergunta, sabes sobre a lei? E ele faz a referência no decálogo, os 10 mandamentos. E algumas pessoas entendem que ele era publicano porque ele fala de defraudar, né? Os textos, eles trazem um pouco diferente, né, por conta de recordação de cada um deles sobre o texto. Mas o fato é que Jesus usa o decálogo, os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20. Só que ele começa não pelo primeiro mandamento, ele começa pelo 5º mandamento. Na verdade, o 5º ele usa para o final, que é honra teu pai e tua mãe. Ele não começa pelos primeiros 4. O decálogo ele é dividido em 2 partes. Os 4 primeiros referem-te a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, e lembra-te do dia sábado para santificá-lo. Todos esses 4 mandamentos se referem na relação do homem com Deus. A partir do 4, que é honra teu pai e tua mãe, e depois não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Essa é a relação entre o homem e o seu próximo, o outro homem. E Jesus pega exatamente daqui para frente e pergunta, se você tem cumprido isso, você sabe? O objetivo de Jesus era fazer o jovem fazer uma reflexão acerca do que ele mesmo considerava como sendo bom. Fazer uma reflexão da sua própria relação com Deus. É como se Jesus perguntasse, como é que está a sua relação com Deus? Mas, pastor, ele está falando sobre o outro, sobre o seu próximo. É exatamente isso. A própria resposta dele não cita nenhum dos 4 anteriores. Ele só pega dos 4 em diante. Porque Jesus já tinha identificado que o problema dele não estava nos últimos 6, mas estava nos 4 primeiros. O próprio jovem ele não responde em relação aos 4 primeiros. Ele não faz nenhuma referência entre os 4 primeiros. É como se Jesus fosse assim, você só está pegando daqui para frente e daqui para trás. Como é que fica? O que Jesus está fazendo é provocá-lo numa reflexão da sua própria relação com Deus. Porque a nossa dúvida em relação à nossa salvação não está naquilo que nós fazemos, está na nossa relação com Deus. Como é que está a nossa relação com Deus? E isso que estava incomodando aquele jovem. E a sua resposta reflete bem isso. Versículo 20. Então ele respondeu, mestre, tudo isso que o Senhor está falando, tenho observado desde a minha juventude. A própria resposta dele deixa fora os 4 primeiros mandamentos. Porque ele fala isso, ele usa um pronome demonstrativo. Isso que o Senhor está falando, esses 6 mandamentos eu tenho cumprido. Mas ele não faz nenhuma reflexão sobre os 4 primeiros. Ele poderia dizer assim, Senhor, eu tenho cumprido isso e mais os 4. Que seria uma resposta mais completa. Mas ele não faz isso. Pelo contrário, no Mateus capítulo 19, versículo 20, ele complementa essa pergunta com a seguinte finalização. Assim, que me falta ainda? Que me falta ainda? Tudo que ele tem feito há muito tempo. Ele fala que desde a sua juventude. Aqui juventude é o mesmo radical da palavra jovem, mas indica um pouco diferente. Possivelmente ele está se referindo ao início que os judeus consideram a partir do momento que um judeu passa a cumprir a lei. É o bar mitzvah. Bar é filho, mitzvah é mandamento. O bar mitzvah, normalmente, o jovem, o homem, ele faz isso entre 13 e 14 anos de idade. Depende da cultura, depende da época. E a partir do bar mitzvah, ele é obrigado, como um bom judeu, cumprir toda a lei. É como se os católicos falam que é a primeira comunhão, né? Faz o catecismo, faz a primeira comunhão. É mais ou menos o que os católicos fazem. Então, o jovem,
quando chega aí para os seus 10, 11, 12 anos, eles começam a aprender a lei. Se ele tiver oportunidade com um mestre, tiver dinheiro, recurso, ele pode contratar um rabi, não rabino, rabi, que é o mestre, aprender a lei com ele, ou o próprio pai ensina, que era o mais tradicional, era o pai ensinava. Né? Jesus possivelmente aprendeu com o seu próprio pai. E ali, a partir desse bar mitzvah, que é uma liturgia muito bonita, geralmente, hoje em dia, ele leva o dia inteiro, ele vai na sinagoga e lê a lei pela primeira vez, com essa idade. E a partir daí, ele passa a ser obrigado a cumprir a lei. Por isso que é bar mitzvah. Bar é filho, filho da lei, filho do mandamento. Ou seja, ele precisa cumprir a lei conforme está escrito. E o que ele está dizendo é isso, olha, desde o bar mitzvah, talvez até antes, eu tenho cumprido a lei, eu tenho sido obediente, eu tenho feito o que precisa. Mas ele reconhece, mas é algo que eu não sei, porque ainda falta alguma coisa, eu quero saber o que me falta. Se eu tenho cumprido a lei, por que isso ainda está me trazendo angústia, não está me dando certeza da salvação? Porque o jovem via a sua salvação como resultado dos seus atos de bondade. Por isso que ele chama bom. E o que é ato de bondade? É por mérito, aquilo que ele faz de bom. Veja que esses 6 mandamentos, só tem um que é positivo, todos os outros são negativos. É não faça isso, não faça aquilo outro, não faça. O único que é positivo é honra teu pai e tua mãe. Aliás, são 613 mandamentos na Torá, no Pentateuco. 365, o número dos dias do ano, são negativos, é que você não deve fazer. Então ele via isso como ato de bondade, que eu não faço, se eu não faço, então estou sendo bom. Então o que ele como consequência, ele é como se toda a sua salvação consistia apenas naquilo que ele fazia ou deixava de fazer, ou seja, salvação por obras. Isso é típico de religiões que seguem regras e leis. Então, a sua atitude de obediência à lei era apenas externa à lei. Era apenas na letra da lei. O que a lei diz? Não roubarás, então não roubo. Pronto, acabou. Mas ele não via a questão do caráter da lei, dos princípios da lei, dos fundamentos da lei, da intenção da lei, da intenção do coração. Por que eu não roubo? Muitos não roubam porque você pode ser preso. Alguns roubam e também não são presos, infelizmente. Mas a intenção da lei é, eu não roubo porque senão eu estou prejudicando o outro. É uma questão intencional, é questão de caráter, é questão de princípio. Porque não me pertence. Não é porque é proibido. Não faço porque é proibido. Isso é a regra da lei, é a letra da lei. É assim que ele cumpria a lei. Ele não via a essência da lei, o que está por trás da lei. Por isso que quando perguntaram para Jesus qual era a essência da lei, Jesus trouxe só 2 mandamentos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a alma, toda a força. E o 2º mandamento, Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei. Essa é a essência da lei, isso que ele não estava entendendo. Ele simplesmente entendia que ser bom é fazer ou deixar de fazer. Consequentemente, obviamente, trazia algum vazio para ele. Porque algo faltava para ele em relação a tudo isso. Porque ele não entendia o princípio da lei. Versículo 21. Então ele cumpria a lei, mas apenas como uma atitude externa, cumprindo apenas a letra da lei e não os princípios da lei. Versículo 21. E Jesus, fitando, o amou. É impressionante, alguns textos, alguns termos que os evangelistas principalmente usam em relação a Jesus.
mostra muito mais do que uma pura atitude. Ele olha para aquela pessoa. Ele vê a angústia daquela pessoa. Jesus percebe o que se passa no coração daquela pessoa. Só que ele não apenas olha, ele ama aquela pessoa. Jesus tem compaixão dele. Jesus sente a sua angústia. Sente o seu sofrimento, a sua dor. Eu não sei como é que é o olhar de Jesus. Mas eu imagino que aquele jovem deve ter sentido todo o amor de Jesus por ele. Mas havia um problema para ele, né? Faltava alguma coisa. E ele continua. Só uma coisa te falta. Só uma. Tudo que você está fazendo está certo, mas falta uma coisa para você. É a coisa mais importante para ele, que ele precisava fazer. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mas Jesus não para aqui. Fala, então, vem e segue-me. O que Jesus está dizendo para aquele jovem é o seguinte: a única coisa que falta em você é confiar em mim. A única coisa que falta para você é confiar em Deus. Você não está confiando em mim, você está confiando nas tuas riquezas. Você acha que as tuas riquezas vão te dar aquilo que você precisa. E veja que Jesus fala assim, vende tudo e dá aos pobres, porque a questão da obra dentro do judaísmo, principalmente naquela época, não era simplesmente fazer esmolas, não era simplesmente cumprir os mandamentos, mas também era dar esmolas, ação social. Há várias passagens que a gente vê isso na Bíblia, mas aqui é importante isso, porque para eles entendiam que o fato de ele estar dando esmola aos necessitados, então ele era um homem bom. Por isso que ele pergunta, Jesus, bom mestre. E Jesus pergunta, o que você chama de bom? Qual é o teu conceito de bom? E Jesus fala isso, vende tudo, dá aos pobres. O que você vai fazer é confiar em mim. Você está confiando muito na sua condição. Você está confiando nos seus recursos. Você está confiando na tua riqueza. E no judeu naquela época, hoje não é mais assim, porque não há o templo, não há o sacrifício, principalmente os pobres entendiam, aliás, isso está na lei, né? Eles entendiam que se ele tivesse algum problema, algum pecado, alguma coisa assim, como Jó fazia, ele ia no templo e oferecia algum sacrifício. O rico tem dinheiro para isso. Havia um certo entendimento disso e tem uma certa base na lei. E a lei, inclusive, quando lemos lá em Levítico, as questões das leis, principalmente da oferta pelo pecado, dizia que se a pessoa fosse pobre, ele podia dar um animal menor. Ele não precisava dar um animal grande. Para quem era rico, quem tinha condições, era um cordeiro. Mas quem não era, podia dar uma pombinha, até mesmo oferta de farinha, caso ele não tivesse recurso. Havia maneiras dele poder se achegar a Deus e fazer o pedido de perdão, porque o problema do perdão não é a oferta em si, mas a nossa atitude de reconhecer o nosso erro, a nossa atitude de nos arrependermos do que nós fizemos e pedir perdão a Deus. O sacrifício é apenas uma maneira de demonstrar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nosso arrependimento diante de Deus e fazer a nossa oferta reconhecer. Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. E os ricos tinham essa possibilidade mais do que os pobres. Por isso que eles confiavam muito em dinheiro. Mas o que Jesus está dizendo é assim, você não pode confiar em Deus e nas suas riquezas ao mesmo tempo. Não tem como. Veja que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 24. No Sermão do Monte. Capítulo 6, Mateus 24.
6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Isso não é só questão de riquezas, não. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções põem mamon. Mas mamon, o pessoal, porque isso aqui é um título de algum demônio ou de algum deus. Não é, irmãos. Mamon é uma palavra de origem aramaica que significa riquezas. Não tem nada a ver com nenhum demônio. Aqui, mamon significa posses, bens terrenos, bens materiais. Ninguém pode servir a Deus e os bens materiais, porque ou você fica com Deus ou você fica com os bens. Não tem como você se dividir entre as coisas. Porque onde houver conflito, e Jesus está colocando ele justamente nesse conflito, qual é o mais importante para você? Mas o mais importante que Jesus fala para aquele jovem não é vender. Veja, irmãos, Jesus não pediu isso para todo mundo, só para ele. Não pediu para Nicodemos, não pediu para Zaqueu, não pediu para nenhum outro, só para esse. Porque se nós olharmos os outros, vemos a atitude que os outros tinham em relação a isso. Zaqueu, quando escutou Jesus, ele era um publicano, ele era um dos chefes publicanos muito rico. Ele reconheceu, quando ele reconheceu a sua possibilidade de erro, ele falou assim, olha, se eu defraudei alguém, eu pago 4 vezes mais. Isso porque a lei dizia isso. Ele era desprendido dos seus recursos. Ele sabia a importância dos recursos, mas ele era desprendido deles. Esse jovem não, ele estava preso às suas riquezas. Por isso que dele, Jesus exige isso. Mas o mais importante, irmãos, que Jesus fala para ele, não é vender as riquezas e dar aos pobres. Mas vem e segue-me. Jesus está fazendo um convite ao discipulado. Jesus está fazendo um convite a ele confiar em Deus plenamente. Quando a gente lê em Atos, depois a gente vê muitos desses exemplos, principalmente com Barnabé, que vende a sua propriedade para seguir o Evangelho. É isso que Jesus, esse é o preço que Jesus estava colocando para ele. Ele falou assim, qual é o preço que você está disposto pela sua salvação? Qual é o preço que você está disposto a pagar para você ter essa paz que você está procurando e que você não tem? É isso que Jesus está falando para aquele jovem. Você está disposto mesmo? E Jesus faz esse convite, faz esse desafio a ele. Mas nem todos estão dispostos. Alguns estão, outros não. Esse jovem não esteve. Uma passagem que eu acho muito maravilhosa, que mostra para mim a disposição que as pessoas têm, às vezes, para seguir a Jesus, está lá em 1 Reis, capítulo 19, 21. 1 Reis 19 a 21. É o chamado de Eliseu. Quando Elias vai chamar Eliseu em Abel-Meolá, que Deus já tinha orientado Elias a chamar Eliseu para o ministério profético sucedê-lo. Quando Elias passa pela região, pelos campos, está lá Eliseu trabalhando. Havia 12 juntas de boi, ele estava na última. Possivelmente aquele campo fosse do pai dele. E ele estava trabalhando. Veja o que ele faz. Capítulo 19, 1 Reis, versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, e tomou a junta de bois, e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Exatamente isso que Jesus está pedindo dele. Por que eu acho que essas juntas de boi eram dos pais dele? Porque ele não poderia matar esses bois se não fosse dele. E o mais interessante que o autor de Reis diz aqui, que ele os imolou. A palavra imolar significa matar em sacrifício. Ele não simplesmente fez um churrasco de despedida da pessoa.
Ele fez um sacrifício a Deus. Isso que significa a palavra imolar. E fez aquilo que Jesus pediu para esse jovem fazer, dar aos pobres. Só que aqui ele não deu aos pobres, ele deu aos seus colegas, seus amigos que estavam junto com ele trabalhando. Fez um churrasco de despedidas, mas não foi um simples churrasco. Foi um sacrifício a Deus. Sabe qual é o problema aqui, irmão? Se ele quisesse desistir, ele não tinha mais como voltar. Ele não apenas matou os animais, mas o aparelho que ele usava para fazer a roça dele também foi queimada. Se ele quiser trabalhar de volta, se ele quiser voltar para casa para trabalhar, ele não tinha como. Ele rompe com o seu passado. É aquilo, quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. É o que ele fez aqui. Ele se dispôs, ele eliminou aquilo que poderia impedi-lo de seguir a Elias. E depois ele se dispõe a seguir Elias. É isso que Jesus está pedindo para esse jovem. Rompa com o teu passado. Aquilo que você coloca a tua confiança, aquilo que você coloca aqui, as tuas riquezas, rompa com isso. Segue-me, confia em mim. É isso que esse jovem precisava. É esse convite que Jesus faz. Confia em mim e não nas riquezas. Versículo 22. Sempre tem um porém, né? Uma adversativa, né? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Em Lucas 18, 23, ele fala assim, Lucas 18, 23, fala assim, mas tendo ouvido essas palavras, ficou muito triste. Tristíssimo. Porque era riquíssimo. Olha os superlativos aqui. Ele era riquíssimo e ele ficou contrariado. Sabe por quê, irmãos? Não era isso que ele esperava. Tem horas, irmãos, que Deus fala algumas coisas para a gente que não é o que a gente espera. Outra semana aqui, o pastor Fernando ministrou sobre Abacuque, e ontem eu estava conversando com os amigos, e nós citamos Abacuque. Abacuque olha para Deus e fala assim, até quando, Senhor? Aí Deus respondeu assim, o justo verá pela fé, aguenta a mão. Não era o que ele esperava, não era a resposta que ele esperava. Às vezes não é a resposta que a gente esperava, mas é a resposta que a gente precisa ouvir. A gente parece que quer colocar Deus dentro do nosso quadradinho, da nossa caixinha. Mas Deus não segue isso, ele ficou contrariado porque ele não teve a resposta que ele esperava alguma outra coisa. Ele esperava que Jesus falasse, então faz isso, dá mais uma oferta, aumenta os seus dízimos, aumenta não sei o quê. Era isso que ele esperava. O que eu faço? O que falta ainda? Mas o problema não era o que ele fazia, mas não é questão externa, mas interna, do seu coração. Mas por que ele ficou cantando? Porque ele era riquíssimo, vender tudo, ele era riquíssimo. No grego significa excessivamente rico. Ele era milionário, irmãos, classe A. Ele era da A+, lá em cima. Ele era riquíssimo. Para essas pessoas, as riquezas eram bênçãos de Deus. Essa é mais ou menos a linha que a teologia da prosperidade hoje em dia segue. E eu já andei algum tempo atrás, quando essa teologia começou a pegar mais forte no Brasil, eu comecei a sondar um pouquinho os fundamentos da teologia da prosperidade. Se você fizer isso, irmão, você vai ver que quase que 100%, não todas, mas quase 100% dos textos bíblicos que eles usam estão no Antigo Testamento. São situações completamente diferentes. Para entender esses textos, nós temos que entender a sociedade da época. Entender por que era isso. Alguns textos da Bíblia nos levam a pensar nisso.
se tirarmos dentro do contexto. Um dos textos que eles usam, não vou citar todos, mas um desses é Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, que faz parte da Torá. Veja que Moisés diz no seu discurso: não digais, pois, no seu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá forças para adquirires riquezas. Uma vez confirmada a sua aliança e sob o seu juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então é baseado nisso. Bom, se eu sou rico é porque eu sou abençoado, porque Deus me abençoou. Não é isso que ele fala aqui? Não é Deus que nos dá força para adquirir riquezas? Então possuir riquezas em si mesmo, irmãos, não é pecado, não é errado. Se você tiver oportunidade, tenha. O problema não está aí. A questão não é possuir riquezas, mas as riquezas possuir você. É isso que aconteceu com esse jovem. É estar preso às riquezas. Deus nos dá força, sim, mas não para isso. Não para que a gente dependa das riquezas. E esse homem pensava assim: olha, se eu tenho riquezas é porque Deus está me abençoado. Então o que está errado? Está errado a tua atitude em relação a ela. O que estava errado nesse jovem não era o fato de ele ser rico, mas a atitude que ele tinha em relação à sua riqueza, às suas propriedades, aos seus bens. É esse que era o problema dele. Aonde que está o teu coração? É o que Jesus fala lá em Mateus 6, 21. Né? Pois aonde está o teu coração, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde é que você tem colocado o teu tesouro? Onde está o seu coração? Em quê? Qual é a verdadeira riqueza na tua vida? Volto a dizer, irmãos, a Bíblia não diz que para você não ter dinheiro. Pelo contrário, riquezas são bênçãos de Deus. Mas o problema é qual o papel dessas riquezas na tua vida? O que ele representa realmente para você? Era essa reflexão que Jesus precisava que esse jovem fizesse. Qual o preço que aquele jovem estava disposto a pagar para resolver a sua angústia? Era simples, mudar a sua atitude em relação às riquezas. Não confiar nelas, mas confiar em Deus. E é por isso que aquele jovem sai da presença de Jesus triste. Não era a resposta que ele esperava. Versículo 23. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eu não sei quem... Bom, Jesus, não posso dizer que Jesus ficou decepcionado, porque Jesus acho que sabia o que ia acontecer. Mas quão triste foi aquela situação, ver aquele jovem. Jesus chamou ele para ser discípulo dele, irmãos. Vem e segue-me. Para quantas pessoas Jesus fez esse tipo de convite? Ali tinham 12. Todos aqueles 12 que estavam junto com Jesus, Jesus falou: vem e segue-me. Alguns deles abriram mão de muita coisa, nós vamos ver logo em seguida. Mas Jesus olha para aquela situação e fala assim: olha, como é difícil. As pessoas parecem que confiam mais nas riquezas do que em Deus. Agora, quando ele fala que é difícil, não está dizendo que é impossível, irmãos. Muitos ricos entraram e vão entrar no reino de Deus. Né? Agora, por que é difícil entrar? Por 3 motivos básicos. O primeiro motivo é que os ricos tendem a estarem presos a este mundo, por conta das riquezas. Que as riquezas prendem as pessoas no mundo. Veja que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 a 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Tentação e cilada. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Essa ganância, esse desejo, essa cobiça de ter dinheiro, de ter mais dinheiro, muitas vezes se tornam ciladas para as pessoas. E veja que Paulo diz, dinheiro não é pecado, o amor ao dinheiro é pecado. Porque o amor toma o lugar de Deus. Se colocarmos as nossas riquezas, os nossos bens materiais no seu lugar certo, tudo certo, possa ser rico, sem problema. Mas como realmente nós estamos presos a isso? A segunda razão é que os ricos vivem uma falsa sensação de segurança. Essa aqui é a pior de todas. Ainda em Timóteo 6, versículos 17 e 18. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositam a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Esse era o ponto desse jovem. Que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Paulo, há 2000 anos atrás, já estava dizendo, olha, não coloque a sua esperança na instabilidade. Instabilidade, irmãos. Muitos de nós aqui lembram do plano Collor, né? Alguns não. Porque não tiveram essa experiência. Mas o pessoal que passou dos 50 já, né? Já sabe o que foi o plano Collor. Sequestrou dinheiro de todo mundo no banco. Irmãos, teve gente que se matou por conta disso. Deu um tiro na cabeça. Isso chama-se instabilidade das riquezas. Uma decisão errada pode colocar todo um mercado financeiro, toda uma economia em colapso. E nós estamos vendo aí, nós estamos vivendo isso. A guerra da Ucrânia, a Europa está desesperada, irmãos. E nem vou falar do Brasil. Né? Às vezes uma pessoa lá do novo governo fala uma coisa, dólar dispara. Foi o que aconteceu ontem. Falou, o cara lá falou, pronto, o dólar disparou. Instabilidade das riquezas. Várias empresas aí estão perdendo valor por conta de decisões erradas. Instabilidade das riquezas. Confiam muito nessa riqueza. Quando acontece alguma coisa, entram em pânico. Por isso que ele fala, não coloquem, não depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. E a terceira grande razão é que ela pode nos afastar de Deus. Marcos 4, 18 a 19. Lembra das parábolas do semeador? Ele diz assim, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Riqueza fascina, irmãos. As riquezas fascinam. E as demais ambições decorrentes das riquezas, concorrendo, sufocam a palavra, ficando esta infrutífera. A ambição, a fascinação de querer ser rico, de ter riquezas, pode sufocar a palavra de Deus. Era o que estava acontecendo com esse jovem. Por isso que chega desesperado, correndo, se ajoelhando diante de Jesus. Ele não sabia qual era o problema, ele sabia que ele fazia tudo certo. Mas o que está acontecendo aqui? O que está errado? É que você está confiando na coisa errada. As riquezas são importantes, mas elas nos trazem instabilidade. Versículo 24 e 25. Lembra que os discípulos estavam do lado de Jesus, eles escutaram tudo isso. E aí eles começaram a fazer as suas próprias reflexões, como nós fazemos quando lemos isso aqui. E os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer, filhos,
Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele não está dizendo que é impossível, irmãos. Mas é difícil. Os que confiam, porque os que confiam nas riquezas deixam de confiar em Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o caminho, às vezes, que como esse jovem estava trilhando, era o caminho das obras. Por obras ninguém é salvo. Como nós dissemos, né? Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve um, você serve o outro. Você confia em um, ou no momento que tiver conflito entre os dois, o que você vai escolher? É o que o jovem escolheu. Jesus colocou ele justamente nessa encruzilhada. Você decide. Você não pode trilhar os dois caminhos simultaneamente, ou um ou outro. Qual você vai escolher? Qual o preço que você vai pagar pela tua salvação? Se é isso que você quer. E Jesus fala assim, como é difícil, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus possivelmente citou um provérbio, esse conceito, alguns falam assim, passar por um buraco de um templo. Não é nada disso, irmãos. Isso era um provérbio, um conceito que está no Talmud, que é o comentário hebraico da Torá. No Talmud, só que no Talmud ele fala assim, é mais difícil passar um elefante pelo buraco de uma agulha. Era uma espécie de um provérbio que eles usavam para indicar que uma coisa era impossível. E Jesus usa camelo, porque em Israel não tinha elefante, mas na Ásia, o Talmud foi escrito na Babilônia, né, naquela região tinha, naquela época, né, na Índia ainda tem elefantes, né, naquela região. Algumas regiões ali da Ásia, um pouco mais afastada ali da Ásia Menor, ainda tem elefantes, né? Então, no Talmud está escrito isso. É mais fácil passar um elefante pelo buraco de uma agulha do que alguma coisa acontecer. Jesus usa isso mesmo, só que ele usa o camelo porque era um animal maior que tinha ali naquela região, né? Então, não há nenhum buraco no muro de Jerusalém ou coisa desse tipo, né? Mas ele está mostrando a impossibilidade, a dificuldade, como é difícil. Como é difícil. Versículo 26 e 27. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Essa é a questão. Quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles, novamente, Jesus olhando para eles, lhes disse, para os homens é impossível, contudo para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O que os apóstolos estão pensando é o seguinte, se o rico não pode, né, se o rico tem dificuldade, ele que tem dinheiro, que ele pode comprar lá os sacrifícios no templo, pedir perdão por seus pecados, seja lá o que for, dar a esmola, aumentar as esmolas para os pobres, né? Isso a gente vê em várias passagens da Bíblia falando sobre isso. Então quem que pode ser salvo? Lembra, nós estamos aqui dentro do conceito judaico da época, não um conceito cristão, que Jesus está trazendo, está mudando esse conceito. Então era um equívoco para eles pensar, né, dentro dessa teologia, que alguém pode comprar a sua salvação. Pode fazer alguma coisa para obter a sua salvação. Nós lemos aqui o Salmo 49, né, o Josué trouxe para nós, Salmo 49, versículo 7, que, aliás, o Salmo fala sobre isso, a relação do homem com a sua riqueza, a salvação e as riquezas. É isso que o Salmo fala. No versículo 7 desse Salmo, ele diz, ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, ou seja, ter a redenção. Ninguém pode pagar por ele, a Deus, o seu resgate. Você não tem dinheiro no mundo, que pode pagar a sua salvação. Sabe por quê? Paulo diz isso lá em Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, confiança em Deus. Confiar em Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que para Deus é possível, para o homem não. Não de obras, para que ninguém
se glorie. Se fosse obras, não seria salvação pela graça. Seria por mérito. E é isso que essa teologia pensa. Você tem mérito para alcançar. Por isso que ele usa esse termo bom. Porque se eu sou bom, eu mereço. E Jesus falou, você não merece nada. Porque é pela graça que você é salvo, é na confiança em Deus. Não é na confiança nas coisas que você pode fazer, na confiança que você pode obter, ou através de qualquer tipo de coisa desse tipo que você alcance a sua salvação. Isso é um presente de Deus para você. E não há dinheiro no mundo que te compre a tua salvação. Salvação não se compra, irmãos. É alcançada pela fé através da graça de Deus. E aí os apóstolos, nessa reflexão, responde versículo 28. Então Pedro começou a dizer, eis que deixamos tudo e seguimos. Foi isso que Jesus pediu para o rapaz, Abre mão das tuas riquezas, vem e segue-me. Jesus fez um convite para ele ser um discípulo dele. Quem sabe mais um apóstolo de Jesus. Vem e segue-me. E ele falou assim, não, nós deixamos tudo, nós fizemos o que você pediu, e aí? Lembra que eles ainda têm um pouquinho dessa teologia, no fundo, Nós deixamos tudo, a preocupação era legítima. Dentro do contexto, era uma preocupação legítima, e muitas vezes a nossa preocupação também é essa. Uma vez que eles deixaram os seus trabalhos para seguirem a Jesus. Lembra que quando lá em alguns dos chamados, Jesus, isso é muito claro, Jesus estava pregando lá na Mar da Galileia, Jesus falou para Pedro, deixa as tuas redes, vem e segue-me. E ele deixou as redes. E ele tinha uma empresa de pesca, eram dois irmãos, Pedro e André, Tiago e João, os dois tinham empresa, eles eram sócios. E naquela época essa era uma empresa que dava dinheiro, dava um bom lucro. Mateus era publicano, os publicanos ganhavam muito dinheiro. Deixou lá o seu negócio, foi embora, deixou tudo. E eles perguntam, e agora, o que a gente faz? Então, eles deixaram tudo, e eles estavam preocupados, era algo legítimo para eles. Ou seja, a atitude desses apóstolos, desses 12 discípulos, era diametralmente oposto ao daqueles jovens. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E eles foram recompensados. O jovem não. Os 12 alcançaram, tirando Judas, obviamente, eles alcançaram aquilo que Jesus queria para eles e que eles também queriam para si. Mas ainda aqui, eles ainda têm essa dúvida, eles têm essa preocupação. E Jesus responde, continue confiando em mim. Veja que ele fala no versículo 29 a 31. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado, olha, o que ele está falando é o que aqueles apóstolos deixaram. Casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, ou seja, seus negócios, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, ele não está falando só de futuro, ele está falando de presente, o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna, que era o que o jovem estava buscando. O que ele estava desejando, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Mas veja aqui, irmãos, que ele fala por amor de mim e por amor do Evangelho. Barnabé fez isso. Barnabé tinha um campo, vendeu para suprir as necessidades da igreja. Já Ananias e Safira foram espertos. Quiseram se aproveitar. Eles ainda estavam presos. Eles venderam também, deram só metade do dinheiro e falou que tinha dado tudo. Mentiram, enganaram. Porque eles não fizeram com a intenção, por amor a Jesus ou por amor do Evangelho.
fizeram com segundas intenções. Esses ainda estavam presos às suas riquezas. E eles podiam vender, dar metade. Falaram, olha, eu tenho metade. Tudo bem, não tem nada de errado. O problema é que eles tentaram enganar para se aproveitar da bondade e da atitude correta dos demais apóstolos e cristãos da época. Por isso que Jesus disse, os primeiros serão os últimos. Ou seja, diante dos homens, você pode estar lá na frente como esse jovem. Era um jovem rico. Né? Ele é muito rico. Tinha uma posição social alta. Era um líder na comunidade. Aos olhos humanos, ele era o primeiro. Todo mundo fez, bom, esse vai primeiro. Mas Jesus falou assim, esses que vocês estão considerando como primeiro, nos meus olhos, são os últimos. Agora, vocês que deixaram tudo, que aos seus olhos vocês são os últimos, para mim, vocês são os primeiros. Vocês terão a primazia diante de mim. Então, Deus recompensa aqueles que o servem. Sabe por quê? Porque você está no início da fila. E vou dizer mais uma coisa aqui para vocês. Deus não chama você por número. Chama você pelo teu nome. Para concluir, irmãos, em cima dessa reflexão, quero deixar 4 versículos com os irmãos sobre a questão dos bens materiais, das riquezas que Deus nos coloca nas nossas mãos, a atitude correta que nós devemos ter. Primeiro ponto, Provérbios 3:9. Primeira atitude que nós devemos ter está em Provérbios 3:9, que diz assim, honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Ele não está falando aqui de dízimo, de ofertas, ele está falando muito mais do que isso. O que ele está dizendo assim, como é que você está usando os bens que Deus está colocando na tua mão? Você está usando da forma que Deus é honrado? Você está usando da forma correta, como Deus quer? Deus confiou um dinheiro para você, uma riqueza, Deus que te dá essas forças, dá riquezas para você. Como é que você está usando aquilo que Deus está colocando na tua mão? Se as pessoas olharem para vocês, vão dizer assim, esse cara honra a Deus? Não é só ofertas e dízimos, isso também. Mas só oferta de dízimo não é tudo, porque muitas vezes as pessoas dão ofertas de dízimos por segundas intenções, é como acontecia naquela época. Dava esmola para os pobres, lógico, os pobres eram abençoados, mas ele dava com segundas intenções, achando que dar esmola iria ganhar sua passagem para o céu, seu ticket. Mas é muito mais do que isso, é como nós lidamos com nossos recursos. Honramos a Deus ou queremos apenas nos honrar? Qual é a atitude que nós temos tomado? Então, primeira conclusão que eu te chego aqui, nós devemos honrar a Deus com os nossos recursos. Usar aquilo que Deus nos colocou para sermos bênção. A riqueza tem que ser bênção nas nossas vidas, não maldição. E eu não sei se você sabe, mas lá em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, tem um dom chamado dom de contribuir. Todo mundo quer falar em línguas, não quer? Todo mundo quer profetizar, não quer? Quantos querem contribuir? Ter o dom de contribuir. Quantos? Eu conheço pelo menos um. Tem esse dom. Segundo, Eclesiastes 3, 12 e 13. Eclesiastes 3, 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O segundo princípio é, você tem recurso, desfrute dele. Deus te colocou recurso para você desfrutar. Não faça dos seus recursos o seu Deus.
Só acumulando, só acumulando, só acumulando, só acumulando. Não gasta nada. Sovina. Deus coloca recursos para nós desfrutarmos a vida. Então desfrute. Use adequadamente, óbvio, sem abusos, mas Deus te deu recursos para você desfrutar a vida. Fazer coisas que sejam agradáveis a nós. Não há problema nenhum, irmãos. Tem gente que acha que eu vou gastar dinheiro. Não, é para isso mesmo. Dinheiro não é para... Nós lemos aqui o Salmo 49, depois que você morre, vai ficar para quem esse dinheiro? Então desfrute, aproveite aquilo que Deus te colocou. Com sabedoria, com honra, mas desfrute, aproveita a vida. Honre a Deus, mas também desfrute. Deus quer que você desfrute daquilo que Deus te deu na tua mão. Terceiro, Mateus 6,8. Mateus 6,8. Não vos assemelheis, pois, a eles, aqueles que se preocupam com a vida. O que há de comer, o que há de vestir. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Irmãos, Deus é quem cuida de nós. Deus sabe cada uma de nossas necessidades. Nós temos que confiar em Deus. Eu sei que às vezes é difícil. É um aprendizado. Mas nós temos que confiar que Deus olha e zela por nós. Então confie em Deus. Deus sabe as suas necessidades, daquilo que você realmente precisa. E Ele vai providenciar para você aquilo que você precisa. Aquilo que é necessário. Esse texto fala, o que haveremos de comer? O que haveremos de vestir? Deus sabe. Confia nele. Não confia nas riquezas, mas confia nele. E Ele vai cuidar de você. Tem até uma música que diz, né? Que Deus cuida de nós. Né? E finalmente, 2 Coríntios 9,8. Eu coloquei esse porque eu sabia que o pastor Fernando ia usar o outro. De Filipenses, que ele sempre gosta. Porque o nosso Deus, segundo a riqueza em glória, né, há de suprir. Mas eu escolhi 2 Coríntios 9,8. Por causa de uma palavra aqui. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Eu gosto desses superlativos. Abundar, Deus pode abundar em graça, tendo sempre tudo, ampla suficiência. Suficiência significa as nossas necessidades supridas. Deus pode suprir cada uma de nossas necessidades, como ele falou em Mateus 6,8. Deus pode nos fazer abundar, dar muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Mas Deus não faz isso simplesmente para te agradar, para você ter coisas, mas para você honrar a Deus com aquilo que Ele coloca nas tuas mãos. Honrar a Deus. Foi como Barnabé fez. Ele viu uma necessidade na igreja. Ele honrou a Deus. E Deus o chamou para apóstolo. Barnabé também era apóstolo, junto com Paulo. E ele fez um trabalho maravilhoso na primeira viagem missionária, depois com Paulo, depois seguiu o seu próprio caminho. Porque Deus pode nos fazer abundar sempre, em tudo, ampla suficiência. Deus tem recursos para você disponível para quanto que Ele precisar. Mas Ele só vai colocar na tua mão se você honrá-lo. Se você usá-lo da forma correta. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Sei que é um texto complicado. Mas Deus tem muito para nós. E às vezes nós deixamos de fazer algumas coisas por conta de uma atitude errada com relação às nossas riquezas.
tem uma parábola, né, dos servos, né, que ele confiou 5 talentos, outro 2 talentos, outro 1 talento. Aquele que duplicou o talento, ele disse: servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Se você for fiel naquilo que Deus tem colocado na tua mão, Deus vai multiplicar o que você tem. Mas não para orgulho próprio, mas para investir no reino de Deus, olhar as coisas dentro da perspectiva de Deus, para que a obra de Deus e o reino de Deus continue crescendo aqui na terra. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai querido Deus, sei que essas palavras muitas vezes nos incomodam. A questão dos recursos, principalmente no momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas em todo o contexto mundial. Um novo panorama socioeconômico que está despontando às nossas frentes. Pai, nós queremos nessa manhã fazer um compromisso contigo, Senhor, de estabelecermos as nossas prioridades em nossas vidas. E a nossa prioridade, acima de tudo, é confiar no Senhor. Que o Senhor tem nos suprido, tem nos dado aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, para a nossa manutenção aqui na terra. Mas nós também queremos usar os nossos recursos, as riquezas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para ajudar na promoção do Teu reino, para honrar o Teu nome, para que as pessoas vejam, Senhor, o Teu cuidado sobre nós. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor coloque no coração de cada um aqui presente, Senhor, os teus propósitos e os seus projetos. Que o Senhor nos ajude a cada um deles, Senhor, cada um de nós aqui presente, a termos a visão correta, a perspectiva correta da importância desses recursos em nossas vidas. Para que nós possamos usar esses recursos, Senhor, para honrar ao Senhor e promover o teu evangelho aqui na terra. Que o Senhor abençoe o trabalho de cada um deles, Senhor, dando-lhe sabedoria em usar esses recursos, em administrar esses recursos, para que nenhuma necessidade esteja faltando, para que todas elas sejam cumpridas segundo o teu amor e a tua graça. Abençoa esse teu povo, Senhor, nessa semana. Abençoa o trabalho, o fruto do trabalho de cada um. E que o Senhor os acompanhe, principalmente no momento que estamos vivendo aqui no Brasil. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Boa semana, irmãos. Que a graça do Senhor seja convosco.